Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos ter uma live hoje interessante, um tema central de tudo aquilo que esse canal vai oferecer, trabalhar. Nós vamos aguardar as pessoas chegarem e daqui a pouco damos início. As pessoas estão sendo avisadas. Pessoal, nós vamos ter um tema bastante interessante hoje, talvez um dos temas centrais do nosso canal e da vida. Lá nós vamos ter um raciocínio bem legal hoje, muito interessante. Mudança, transformações, crescimento, desafio. Esse é um tema que envolve risos e lágrimas, porque envolve áreas que nós olhamos para nós talvez há bastante tempo e nos entristecemos por não conseguir mudar coisas filmes e subindo lá. E você vai perceber que há uma coerência em tudo que nós estamos vendo. Todas essas partes dessas lives, elas vão montando um mosaico, vão montando um quadro muito interessante acerca da vida humana, do desenvolvimento humano, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos entraves, dos nossos motivos de não mudarmos, das nossas questões de desenvolvimento pessoal. Então isso vai ser bem interessante. Você deve ter sofrimentos em você e deve sofrer com pessoas que muitas vezes agem, podem levar você a ter problemas no teu trabalho, na tua vida familiar, pessoal, amigos, né? E nós vamos falar sobre tudo isso. Vai ser uma live. Bom, então, dando início oficial, seja bem-vindo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, na live, ou na conservação do Story, ou se você estiver vendo no YouTube, ou no Facebook, em outros canais nossos, eu estimulo você a procurar o YouTube, que é o nosso canal chamado Silvio Vilela-Vila. Silvio Vilela-Vila. Se inscreva lá, acione o alerta para todo vídeo novo ele te avisar. Se você perder as lives aqui, você pega o material lá. Também eu quero te dar uma recomendação. Se você ainda não tem o Telegram, instale no teu celular e procure lá Vila_Mentoria. Entre no nosso grupo do Instagram. Essa é uma ferramenta incrível de crescimento. Você tendo o Instagram, você vai crescer. Lá a gente também está formando um grupo de pessoas para tratar acerca de desenvolvimento pessoal, crescimento, um entendimento mais profundo de si e da vida. Né? Bom, eu sou psicólogo clínico, atuo nessa área, mas também sou empreendedor, atuei em publicidade, fiz muitas coisas na área da construção, de empreendimentos, etc. E reúno todas essas experiências nesse canal. Eu chamei de mentoria porque não vou usar só a ciência, não vou usar só a psicologia, vou usar toda uma trajetória de vida, de aprendizado, de problemas, de erros, e que foram trazendo inteligência emocional, inteligência essencial, que me auxiliaram muito e eu quero compartilhar com você. A nossa live de hoje ela tem o seguinte título, né? Poder, Sabedoria e Ação. Como essas atitudes podem alterar a sua vida. E a palavra-chave que eu tenho usado nos meus atendimentos na clínica e nesse canal de mentoria é um neologismo que nós criamos chamado consciência grande ação, conscienciação. Por quê? Porque nós vamos delegar ao poder da consciência o maior ponto de mudança da estrutura da vida humana. Então, preste atenção porque nós vamos tratar de coisas muito interessantes. A questão central aqui é mudança, né? Como que essas três atitudes, poder, sabedoria e ação, podem mudar a tua vida. Mas antes eu queria iniciar fazendo algumas perguntas, para que você possa raciocinar junto comigo. Por que mudar? Por que eu preciso mudar algo na minha vida? Eu não gosto desse comportamento, ou outras pessoas que convivem comigo, namorado, marido, família, ou no trabalho, meu chefe, já indicou que esse comportamento meu é ruim.
e eu não consigo mudar. Então, eu tenho clareza o que precisa ser mudado em mim? É claro para mim isso. E aí a grande pergunta, né? Como eu mudo um comportamento? E a outra coisa, por que é tão difícil mudar? Né? Olha, tem se escrito vários e vários métodos de mudança. Eu vou citar algumas das principais planejamentos para mudança, né? Por exemplo, a questão da dieta, pessoas que emagrecem e depois voltam a engordar, né? Drogas, adicção com jogo, né? Sexo, problemas que levam a pessoa a situações delicadas, interiores, né? de senso moral, de relação. Tem homens casados, por exemplo, que não conseguem deixar ainda a masturbação ou a pornografia e não se sentem bem com isso, as esposas também não se sentem. Às vezes uma pessoa gasta todo o dinheiro que tem em jogos, né? Fica preso numa mesa de carteado, de bingo durante horas, né? E às vezes o teu problema é de saúde, você não consegue tomar um medicamento corretamente. Você recebe a ordem do médico, sabe que precisa tomar, às vezes um remédio psiquiátrico, e você resiste, não consegue realizar isso. Às vezes falta disciplina, você vê a tua vida financeira não está bem, você não consegue fazer um plano, não consegue colocar em ação, não consegue mudar, lida com dificuldade com dinheiro, não organiza as tuas contas. Bom, deixa eu parar por aqui. Quero ser pessimista, mas assim, a lista de coisas que nós precisamos, queremos ou podemos mudar é grande. E a pergunta é, por que é tão difícil mudar? Por que nós somos tão resistentes a mudanças? Bom, eu vou abrir um parênteses aqui, interessante, para um comentário que vai te enriquecer. Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, que é uma psicologia recente dentro do movimento da psicologia, tem 20 e poucos anos. Eu estou fazendo essa pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul. E ela é uma pós-graduação fantástica e ela nos coloca em contato online com professores brasileiros, mas também com grandes especialistas do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos. Eles fizeram uma seleção fantástica de gente muito competente e que dá aulas impressionantes. Eu estou, nesse momento, cursando uma aula com um professor chamado Robert Kegan. Este professor é um professor de Harvard e ele se aperfeiçoou, ele estudou, ele academicamente, durante anos, se dedicou a entender uma coisa. Qual é a fisiologia da mudança? Por que é tão difícil mudar? E como que a pessoa pode mudar? Por que as pessoas não mudam? Ele foi entender isso, usando toda a pesquisa baseada em neurociência. Ou seja, ele com outros colaboradores, através das últimas décadas, o estudo da fisiologia cerebral, de todo o comportamento da mente e do cérebro, dos neurohormônios e dos neurotransmissores, sistema adrenal humano, e como o pensamento faz com que a tua fisiologia funcione e fixe em você determinadas vias neurais que são traduzidas em como você se comporta. Ou seja, quando você faz algo, existe um caminho no teu cérebro cheio de etapas que faz você sair de uma posição e chegar na outra posição. Enfim, esse professor, Robert Kegan, estuda isso, é um especialista nisso. Ele fala algumas coisas interessantes, que são incríveis, né? E constatadas em pesquisas. Os norte-americanos são excelentes em fazerem pesquisas. Ele diz o seguinte, que cada 7 pessoas que ouvem de um cardiologista, que se elas não mudarem a rotina e não tomarem medicamentos, que em alguns anos elas vão morrer de acidentes cardiovasculares,
De cada 7 que ouvem isso, só uma cumpre o que o médico coloca. Interessante, né? Você pode dizer, poxa, mas as pessoas têm que idade? Em média, são pessoas de 45, 40, 55, 60 anos, que teriam ainda bastante tempo pela frente, que certamente querem ver os filhos, querem ver os netos, querem viver. E os médicos mostram o porquê que eles deveriam tomar, e eles entendem que deveriam tomar, ou mudar as rotinas. E aí você pergunta, mas por que eles não mudam? Por que nós não mudamos, né? Ele também deu uma pesquisa, diz que em média quem adota sistema de dieta, né, ou seja, a pessoa tem um comportamento que leva à obesidade, ela está obesa, aí ela assume uma dieta para emagrecer, que em média as pessoas que fazem dieta acabam emagrecendo. Então ele diz que há toneladas de perda de peso por ano em milhares de pessoas, mas que em média todas voltam a ocupar, a ter 107% do peso do qual iniciou a dieta. Ou seja, elas fizeram a dieta, elas alcançaram um peso interessante, elas viram mudanças no seu corpo, elas se sentiram melhor com as mudanças, mas elas voltam a engordar. E aí nós nos perguntamos, eu pergunto para mim, você para você, com referência não só ao problema delas, mas ao meu problema e ao teu que não muda, por que nós não mudamos? Por que nós não mudamos? E por que, em certa parte de nós, há uma sensação de fracasso por causa disso? Nós não alteramos áreas da nossa vida. Nós ficamos tristes e entristecemos pessoas que nós amamos porque nós não mudamos, porque nós não conseguimos mudar. Então, esse professor, Robert Kegan, com uma outra professora, escreveu um livro chamado Imunidade às Mudanças. Imunidade às Mudanças. Esse livro tem em português, eu ainda não li, é um livro que eu vou colocar na minha lista. As aulas dele são maravilhosas, ele é um excelente professor. E quando eu terminar o curso com ele, que vai ser em algumas semanas, eu vou fazer uma live aqui no Instagram, que vai ficar no YouTube, intitulada A Fisiologia da Mudança. Eu vou juntar o material dele com o meu material de anos que eu tenho observando as dificuldades dos outros que me procuram para mudar, de mim mesmo, que tem áreas que não consigo mudar, e vou colocar isso tudo no material que será bastante interessante. Então, esse professor, ele desenvolve um raciocínio que eu não vou tratar hoje aqui, vai ficar para essa live, a Fisiologia da Mudança, mas só para te aguçar e para você achar interessante dentro do nosso tema, que é a mudança. Ele faz um raciocínio bem interessante, de um caminho até diferente para nós entendermos a respeito da dificuldade de mudar. Ele diz o seguinte, que todos esses sistemas, que é de você fazer um plano, descobrir a importância de mudar, criar rotinas para mudar e depois executar o plano, ele chama isso de promessas de começo de ano, né? Sabe aquelas promessas? Vou correr, vou estudar inglês, vou emagrecer, vou estudar, vou etc. Ou então as promessas de dieta, que a pessoa vai começar na segunda-feira, uma dieta infalível, que ela vai emagrecer. Ele fala que isso tudo não funciona, né? E por quê? Ele diz o seguinte, que da mesma maneira que há um sistema dentro de você que deseja a mudança, que vê a importância da mudança e que gasta energia no sentido de mudar, ele fala que há um outro sistema igualmente poderoso que está alojado por você, em você, geneticamente, numa evolução de milhões de anos e que, por algum motivo,
esse sistema que funciona dentro de você e que não está exatamente no teu consciente, mas está em áreas subconscientes, não muito claras para você, mas rodando e funcionando, que ele tem motivos e razões muito fortes para manter você naquele estado de coisas. Então, na verdade, você não basta estudar apenas a fisiologia da mudança, de você se sentir melhor por começar a correr, fazer exercício, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de jogar ou qualquer outra coisa que você queira mudar, ou ser mais organizado, ser mais disciplinado, tomar os medicamentos, enfim, não importa. Você deve olhar para a tua vida e ver áreas que você gostaria de mudar. Então, ele te leva a um mergulho para compreender essas duas fisiologias. Ele diz que há um sistema imunológico dentro de você que te conservam onde você está, resistente à mudança. Ou seja, há um motivo pelo qual você come e engorda, há um motivo pelo qual você joga, há um motivo pelo qual você não toma um medicamento. Existe uma lógica dentro de você estabelecida. Bom, eu vou terminar as aulas com ele, vou elaborar esse curso, mas assim, fica essa degustação para você ver que o tema é propício, muito interessante e que nós precisamos realmente de acuidade, de interesse para nós conseguirmos compreender por que algumas coisas em nós ou em pessoas que nós amamos e que ficamos tristes porque elas não conseguem alterar determinados comportamentos destrutivos, permanecem. Muito bem. Eu queria entrar agora no centro do nosso assunto, né? Eu queria te dar um olhar bem abrangente de como as coisas estão ordenadas na vida, na existência, né? Bom, você sabe, nós sabemos, que nascemos há alguns anos em um planeta que está aparentemente solto no espaço. Né? Há contradições se há um círculo, se é plano, eu não vou entrar nisso. Mas enfim, nascemos num cosmos gigantesco, de bilhões de anos provavelmente, ou não, não importa, e vemos aqui a vida espalhada no planeta Terra e os planos de todos os minerais, todos os vegetais, os animais e o animal que somos também, o animal hominal. E das estrelas até o nosso sistema nervoso, as células dentro de nós, toda a ecologia, há um funcionamento e uma beleza sem par, uma descrição incrível de tudo isto. Você nasceu dentro do organismo de alguém, nas entranhas de uma pessoa, formado de uma maneira microscópica, ganhando proporção, desenvolvimento, peso, tamanho, até que você sai do corpo dessa pessoa e começa a adquirir uma série de condições de vida até você ganhar autoconsciência e receber um nome, saber quem você é e olhar o universo e a vida. Bom, o que há de comum nisso tudo? Né? Há um grande mar de energia, átomos, prótons, elétrons, moléculas, subpartículas atômicas que se organizam em sistemas. E esses sistemas vão sendo transformados e modificados. Então, se você pegar, por exemplo, a energia do Sol, que dá vida à Terra, ela é absorvida por uma planta. Ela é absorvida pela Terra. A Terra suga a energia do Sol e dá força à planta. A temperatura do Sol faz com que uma semente brote e alimenta a vida. Ou seja, a energia entra e a energia sai de um determinado sistema, seja ele mineral, vegetal ou animal. E esse sistema vai se tornando complexo e tem funções muito interessantes, próprias do seu sistema. Como, por exemplo, você planta um pé de cana num lugar arenoso, que aparentemente é salgado,
e você vê se surgiu uma cana doce, né? Você planta um pé do lado de goiaba e o sabor da goiaba é completamente diferente do sabor da cana e da amora. E a terra é a mesma, o sol é o mesmo, mas há uma engenharia dentro dessa planta que transforma aquela energia de uma maneira diferente em cada sistema. Ok? Estamos juntos até aqui? Bom, nós estamos em construção. Nós recebemos uma energia imensa do universo. Estruturamos ela dentro de nós. Elaboramos ela dentro de nós. E há uma sensação em nós de que nós temos uma obrigação, vou colocar entre aspas, um dever, vou colocar entre aspas, um prazer em crescer, em se desenvolver, em sentir que amanhã ou hoje você está melhor do que ontem, você se tornou um ser mais maduro, mais consciente e que a energia que está entrando e saindo de você está deixando em você algo mais complexo. Talvez o depuramento disto dentro de você seja a grande finalidade desta existência de alguns bilhões de anos do universo e de alguns anos da tua vida aqui na Terra. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para ressaltar a grande importância de transformação que nós sentimos. Por que nós sentimos este grande impulso de mudança, de transformação, de crescimento? Se você olhar a tua vida afetiva, emocional, teu relacionamento com teu marido, com os filhos, teu relacionamento com os amigos, a tua vida profissional, quanto você ganha de dinheiro, a maneira que você entende o mundo, quantas coisas você conquista, tudo isso, de alguma maneira, aponta para você um grau de eficiência, como você tem aprendido a lidar com as coisas e como elas estão melhores ou piores à medida que o tempo passa. E eu e você queremos melhorar, queremos crescer. Então, ponto final nessa primeira parte, nessa segunda parte do nosso raciocínio, para dizer o seguinte: nós estamos construindo algo. Você é um ser em construção, eu sou um ser em construção. E há uma importância central nisso, na minha vida, na tua vida e na existência do universo, para nós crescermos. E quando você encontra uma barreira, um desafio para o teu crescimento, e você enxerga aquela barreira, você quer superá-la. É disso que nós estamos tratando aqui. Mudança, transformação, crescimento, desenvolvimento, potencialidades, habilidades, capacidades. É este o assunto que nós estamos tratando. Então eu vou dar uma parábola que é muito útil para nós nos compreendermos. Vou nos considerar uma casa cósmica, uma casa em construção. Um edifício que está sendo construído. Diriam os meus patrícios portugueses, ora pá, é difícil realmente, é difícil. Ou seja, nós somos um prédio em construção. Então, toda casa, ela precisa de 3 coisas fundamentais para ser bem construída. Ela precisa de poder, que é dinheiro. Você precisa de recursos. Sem o poder, você não consegue comprar os materiais, comprar um terreno, comprar o serviço de um engenheiro, de um arquiteto, de um decorador, para poder fazer a tua casa. Além de você precisar de poder, você precisa de sabedoria, porque você não pode construir a casa em qualquer lugar e de qualquer modo. Então você precisa de um plano, de um planejamento, seja para a construção das fundações, seja para a ocupação dos espaços. Aí você vai precisar de um engenheiro, de um arquiteto, ou seja, para decoração, para que haja uma harmonia em tudo que há naquela casa. Você é a casa. Por que nós elegemos esses 3 aspectos como transformadores da vida humana? Porque a pergunta que eu quero te fazer é: você entende essas 3 estruturas dentro de você
que você precisa e tem um poder interior, que há uma sabedoria dentro de você, inclusive fora de você, e um poder também, e que você precisa agir, porque o terceiro ponto é, se você tiver o dinheiro, se você tiver a planta, você vai precisar da terceira coisa, que é colocar em prática. Se você tiver muito dinheiro, tiver todos os profissionais, mas se você não der a partida, não colocar aquilo em ação, nada vai acontecer. Então você precisa destas três coisas, elas estão dentro de você e elas estão em todo o universo. Tudo que há no universo e na vida veio de um poder de mudanças de campo e de frequência, de alteração dessas frequências. Há uma sabedoria em tudo, a nossa ciência não para de descobri-la, quanto mais pesquisa, e a vida é atividade, é ação. Então você precisa dessas três coisas para que a tua vida se desenvolva. E eu vou usar essa tríade com uma quarta, que é resultante dessas três, que eu chamei de uma palavra só, conscienciação. Ou seja, você pega o A final da palavra consciência, deixa ele grande e escreve ação. Conscienciação. Ou seja, de tudo que eu pensei, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já vi, é a consciência ativada que é possível para a mudança e para a transformação humana. Então eu vou falar dessas três características, vou dar alguns exemplos, com isso nós vamos talvez ter mais informações para o nosso autoestudo. Então primeiro, vamos falar sobre o poder. O poder é a fonte de toda mudança, de toda transformação, de todo desenvolvimento. Ele vem de onde? Né? Então, aqui nós vamos entrar num campo delicado, que é o campo das tuas crenças, ou o campo da tua harmonia de fé, ou o campo da tua compreensão da vida. Se você acha, se você sente, se você intui que há um poder superior, então você pode se relacionar com esse poder dentro de você, adquirir esse poder, buscar mais poder para fortalecer essa área da tua vida. Se nós formos buscar a fonte do poder humano, nós vamos ter que buscá-lo em qual das quatro faculdades humanas, né? Nós já vimos que o homem tem uma faculdade física, uma faculdade emocional, uma potencialidade emocional, uma potencialidade intelectual, cognitiva e uma faculdade essencial, ou espiritual, ou intuitiva, como você preferir. Esta faculdade essencial é a faculdade do poder, a que nós chamamos de espiritualidade. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. As maiores obras da humanidade na antiguidade, né, se você for buscar aí no Google, quais são as maiores construções da antiguidade? Você vai encontrar lá as pirâmides, as pedras de Stonehenge, você vai encontrar templos, etc. O que você vai encontrar em comum? As pirâmides astecas. Você vai encontrar a espiritualidade como base de todas essas grandes realizações. Então, a faculdade essencial humana é uma das faculdades de empoderamento do animal que nós somos. Então, esta faculdade, ela tem para nós quatro funções dentro dela, né? Que você vai perceber os animais não têm, porque eles não alcançam essa frequência, que naturalmente, geneticamente, nós alcançamos. Que seria? A consciência. Nós somos seres autoconscientes, a natureza para baixo de nós não é. A escolha. Por causa da nossa consciência, nós podemos fazer opções. A vontade. A vontade é diferente de desejo. A vontade é uma conexão nossa com algo superior, maior do que nós. Algo que é maior do que qualquer coisa nas outras faculdades que nós temos. E além disso, nós temos o amor. O amor, não o amor entre amigos, ou entre homem e mulher, ou esse tipo de relação. Não, o amor é
o vínculo que nós percebemos que há na continuidade entre um sistema atômico, molecular, orgânico, com a estrela mais longínqua do universo. Ou seja, há uma conexão, uma ligação entre todo este campo, seja da menor partícula à maior partícula. Há uma ligação. Então, esta é uma das raízes da natureza humana. Uma das mais importantes raízes. Por quê? Porque o animal, ele tem o físico, ele tem o emocional, e ele chega até sombra do mental. Então, o que realmente diferencia o animal humano do animal animal é esta quarta potencialidade. Então, o poder, você precisa buscar dentro de você. E quando você busca mais intimamente dentro de você, quanto mais profundo você for dentro do teu interior, nas mais longínquas estrelas você vai tocar. Então há um poder estabelecido. O que eu sugiro para você, né? Nós vamos tratar aqui no nosso canal, à medida que ele evolua e os temas forem se sucedendo, de rituais de poder. Rituais de poder são coisas que você faz todos os dias que te conecta com esta ligação de amor, com o todo da vida, com o poder que está dos átomos até o sistema solar. Então, eu destaco como um ritual de poder a meditação, por exemplo, né? Mas pode ser feito de muitas outras maneiras. Um ritual de poder pode ser, por exemplo, você estabelecer um painel que você olhe todos os dias no teu quarto, com imagens incríveis e que te remetem a uma força interior gigantesca. Pode ser frases que você repita todos os dias e que você considera que te conectem com a vida infinita. Podem ser exercícios que você faça de respiração, de alongamento, enfim. Eu vou dar vários exemplos aqui na sequência do canal. Mas o que eu quero dizer para você é assim: tem algo que você faz todos os dias e que você sente que desperta poder dentro de você? Se não tem, liga uma luz de alerta. Se você não consegue achar espaço na tua agenda para um pequeno ritual de poder, liga a tua luz de alerta. Por quê? Porque provavelmente esta raiz do teu conjunto humano vai ficar enfraquecida. Ela vai estar debilitada por falta de alimento. Sabe aquela planta que você não rega muito bem, aquele peixinho que você não cuida na tua casa, né? O cachorro que você não dá ração? Mais ou menos assim. Ou seja, existe algo dentro de nós que precisa ser fortalecido, né? Então, se você tem algum canal de espiritualidade, seja ele qual for, é uma boa dica. Será que você tem esquecido a tua espiritualidade? Né? Será que você só lembra de vez em quando? Então eu digo para você, o poder, que é uma das principais fontes de mudança do ser humano, porque ela é que vai dar energia para mudar, precisa de um ritual onde todos os dias essa conexão seja feita. Então, sem isso, você vai ter este elemento enfraquecido dentro de você. E uma vez que o poder em você enfraqueça, outras coisas vão crescer e ficarem mais fortes em outras áreas da tua vida. Porque, como o professor de Harvard falou muito bem, e na minha próxima, na live que eu elaborar, depois que eu assistir às aulas dele, que vai ser a Fisiologia da Mudança, dei esse nome, está aí para frente das nossas lives, eu vou trazer o material dele. Ele fala que existem dois mecanismos funcionando dentro de você. Um poderoso que mantém as coisas do jeito que estão, e um outro que quer mudar.
Então, assim, quando nós falamos aqui nas outras lives, né, como na Solitude e Solidão, nós descrevemos os dois lobos. Olha, fundamentalmente, os caras pesquisam, mas vão dar numa estrutura que é muito parecida. Claro que ele descreve isso de maneira, pela neurociência, de uma maneira linda, com o neocórtex, com a amígdala, com áreas do sistema límbico, maravilhoso. Mas, fundamentalmente, a essência é essa. Então, uma outra dica, quando você reconhece um poder superior, um poder transcendente, né, você vai perceber que objetivos transcendentes, objetivos maiores do que você, vão ser englobados no teu ritual de poder. Então você não levanta mais da cama só por você, pela tua família, pelo teu sítio, pelo teu carro, pelo teu cheque especial, pelas tuas viagens, pelo teu prazer, pela tua vida, pelo teu ego, por você. Você vai se conectar a causas maiores do que você. E isso vai alterar a maneira como o poder é estabelecido na tua vida. Bom, falando sobre o poder, eu quero falar agora um pouquinho sobre E assim, eu poderia falar muito sobre a questão da meditação, tá? Porque ela envolve, no meu caso, a meditação tem um papel central. Só que ela envolve, assim, mapas, cronograma, ciclograma, uma série de coisas, textos e poesia, música, enfim. Mas isso eu vou tratar quando eu tratar de meditação. Minha próxima live vai ser meditação ativa, uma meditação que eu desenvolvi durante esses anos e eu vou trazer para você. Bom, sabedoria. Ora, você tendo poder, mas se você tiver um poder mal utilizado, né, é um perigo. Né? Ou seja, ao você acumular poder dentro de você, o segundo passo é você saber aonde aplicar isso, como aplicar isso. Então a sabedoria é a área do estudo. Né? Ou seja, você dedica um tempo ao estudo de você mesmo, ao estudo do outro, como as coisas funcionam, ao estudo da realidade. Você busca algum estudo acadêmico ou você estuda espiritualidade, textos que te interessam, né? Então a sabedoria é uma área de estudo. Essa área está forte dentro de você ou fraca? Você tem alimentado a área de sabedoria? Outra coisa, ela está ligada a planejamento, né? Assim, não tem jeito. Se você não tem a tua vida com um certo olhar de tempo, vai haver muitas dificuldades. Né? Eu sugiro pelo menos 2 planejamentos, que eu já comentei que são os mapas. Um mapa bimestral e um mapa dos próximos 10, 20, 30 anos, dependendo da idade que você tiver. Você precisa olhar para frente e olhar para o momento. Né? Então, sabedoria envolve estudo, envolve planejamento. Planejamento envolve além do tempo, né? Não sei, você está contente com o teu tempo administrado? Aí para frente eu vou falar sobre administração de tempo. É vital, importante, né? Outra administração, dinheiro. Como é que você lida com o teu dinheiro? O que o dinheiro significa para você? Como é que você organiza ele? Você consegue ver as tuas contas todo mês? Você tem um planejamento das tuas finanças? O dinheiro é algo que você lida bem? Você controla as tuas despesas? Você faz planejamentos, alvos financeiros? Então, tá aí. Uma outra coisa envolvida na sabedoria, falamos do poder, estou falando da sabedoria, é a medição. Você mede alguma coisa na tua vida? Você já andou com um papelzinho para ver quanto você gasta, por exemplo, onde você aplica o teu tempo mesmo, realmente? Olha, medição é uma coisa que muitas pessoas não gostam, é meio desagradável, mas eu vou dizer algo para você. Sem medir, não há crescimento. Você precisa de alguma medida. Para o teu crescimento, você precisa medir as coisas, anotar as coisas. Né? Se você está no canal esperando formulazinhas fáceis, realmente não vai ser aqui. Autoconhecimento e crescimento pessoal envolve trabalho, dedicação. Né? Algumas ferramentas são precisas, são necessárias.
Bom, sabedoria envolve autoconhecimento, né? Você se conhece de fato, mergulhou dentro da luz e dentro das trevas que existem em você e você as reconheceu, as admitiu? É uma boa pergunta. Sem isso também não há crescimento. E também há uma sabedoria ligada à inteligência emocional. Como é que são as fortes emoções dentro de você? Você lida bem? Vai para cima, resolve, né? Torna aquilo tranquilo. Você tem uma inteligência com as tuas emoções e afetos? Então essa é uma boa pergunta. Ora, se você fortalecer o teu campo de poder e se você fortalecer o teu campo de sabedoria, você fala, mas poxa, você falou muita coisa aqui. Não, fica tranquilo. Se você seguir a gente no Telegram, se você seguir a gente aqui, todos esses vídeos vão estar no YouTube, no canal Silvio Vilela-Vila. Agora, você vai precisar de um caderno, vai precisar de anotar. Eu recomendo que você convide algum amigo ou amiga para ouvir esses vídeos juntos. Forme um pequeno grupo para você estudar mudanças dentro de você. Nós vamos ter grupos futuramente. Tem o grupo do Telegram, que vai ser gratuito, vão ter outros grupos com mentoria, mas enfim, que vão ser pagos. Mas enfim, você pode fazer isso sem custo, você pode fazer isso se dedicando. Então, ora, se você fortaleceu o teu poder interior, se você estabeleceu rituais onde você ganha força, serenidade, e você tem sabedoria, você tem planejamento, medição, você estuda, só falta uma coisa: ação. Uau! Essa é uma área que reúne tudo, porque para agir eu preciso de energia, poder. Para agir eu preciso de coordenação, sabedoria. E para agir eu tenho que ter consciência. Então a ação ela é uma síntese das outras duas, essa terceira ação. Por isso que eu chamei de conscienciação, porque ela envolve a tomada profunda de consciência e o agir, né? E a pergunta é: procrastinação, adiamento de ações. Por que que eu não ajo? Por que que eu não organizo? Por que que eu não faço? Por que que eu não opero? Por que que eu não mudo? Por que que já são 10 anos, 15 anos e não acontece? E quando eu olho para trás, eu vejo que há uma grande tendência da minha vida nos próximos 10 anos repetirem os últimos 10 anos. E eu percebo que talvez eu não saia do lugar. Então, procrastinação está ligado com estudo do ambiente, com gatilhos emocionais, gatilhos que são disparados e que te travam no teu agir. Você tem o plano, buscou poder, mas tem algo que está acontecendo e que a tua ação não acontece. A ação, para mim, ela leva a um outro estudo, que é o estudo ambiental. Eu tenho chamado de sistema ecológico da nossa vida. Ou seja, o que está acontecendo a cada momento e sistemas que são mantidos por nós e que travam a nossa existência. E a procrastinação é o fato de você, no fundo, não querer mudar determinada coisa. E a pergunta é, se aparentemente aquilo é bom para você, por que não mudar? Na fisiologia da mudança eu vou discutir mais isso. Então, a ação, a energia, a coordenação, a consciência, e vai te levar, quando você tiver poder, e quando você elaborar, tiver sabedoria, tiver um plano, você vai se deparar com o problema da ação. E para isso você vai ter que estudar o teu ambiente. Quando isto não acontece, eu não faço isso, ou quando eu sinto aquilo, ou quando eu tenho medo, ou quando eu fico paralisado, por quê? O que aconteceu no ambiente que travou? Você vai ter que estudar o teu ambiente. Você vai ter que anotar as coisas do teu ambiente.
o lugar que você está, com quem você está, que música que você está ouvindo, com quem que você está falando, o que você está lendo, o que aconteceu naquele momento. E uma grande dica para você, que eu uso para mim e para quem eu atendo na clínica, na mentoria, que é o seguinte: existe uma razão. E essa razão, ela se repete, ela é cíclica. Existe algo que se repete. Se você parar para pensar, você vai ver que as circunstâncias mudaram. Ou seja, não é mais a mesma pessoa, o mesmo fato que aconteceu. Mas as circunstâncias são diferentes. Mas a substância que está em xeque, o que está sendo desafiado dentro de você é o mesmo, é a mesma coisa. Faz 10 anos você teve o mesmo desafio e você falhou novamente. Então, há ciclos, né? Uma das coisas que nós vamos estudar são ciclos. Eu compreendo os meus ciclos, eu tenho anotado o meu passado, eu estudo a minha história, né? O que aconteceu na minha vida. Então, poder, sabedoria e ação. E a conscienciação, ou seja, eu tomar consciência do meu sistema ecológico, da ecologia ao meu redor, pessoas, situações, músicas, palavras, ideias, sentimentos, o que acontece naquele momento em que eu não mudo, em que aquilo não se altera na minha vida. Ok? Então, nós já estamos aqui com 48 minutos, exatamente. E eu queria falar para você a respeito de um texto maravilhoso que eu vou usar como um momento poético aqui da nosso momento de mudança, tá? Então, tendo visto essas 3 estruturas e falado um pouco a respeito delas, né? E parabéns, porque assim, eu não sei se você tem algum ritual de poder ou reconhece isso, se não, pega a dica, se aplica nisso. Mas o fato de você estar aqui ouvindo, não sei se você está anotando alguma coisa, já é a sabedoria, né? E o fato de você ter poder ou buscar e ter sabedoria vai te levar a uma ação. E agora você tem uma ferramenta adicional que eu te entreguei aqui. Estuda o teu ambiente, estuda o sistema ecológico, a ecologia que está acontecendo aí ao redor de você. Esses elementos todos vão possibilitar coisas incríveis acontecerem na tua vida. Olha, a poesia que eu trouxe aqui para nós hoje, ela está no livro O Maior Milagre do Mundo, é o nome do livro. Esse livro foi escrito por um autor chamado Og Mandino, O Maior Milagre do Mundo. Essa é a última parte do livro, uma parte extraordinária, chamada O Memorando de Deus. O Og, acho que é Agostinho o nome dele, ele é acho que é ítalo-franco-norte-americano, ele nasce na Europa, mas se cria nos Estados Unidos. Teve uma vida muito difícil, ele era alcoólatra, quase morreu e inclusive ele chega à beira do suicídio por causa do alcoolismo e dos fracassos da vida dele, quando ele escreve O Maior Vendedor do Mundo, é outro best-seller dele. Ele vendeu mais de 50 milhões de livros e se tornou um milionário. A vida dele foi transformada e ele levou mudança e esperança para milhões de pessoas, né? É um livro que eu recomendo. O Maior Milagre do Mundo, O Maior Vendedor do Mundo também é muito bom, é do Og Mandino. E eu vou ler uma pequena parte do Memorando de Deus como um momento poético para encerrar a nossa live. Se você tiver alguma pergunta de tudo que eu falei, também fique à vontade. Mas eu vou ler a poesia e depois vejo se tem alguma pergunta. O texto escreve assim: Vejo que choras. Teu choro atravessa a escuridão, infiltra-se pelas nuvens, mistura-se com a luz das estrelas e chega ao meu coração na trilha de um raio de sol. Angustiei-me pelo grito de uma lebre estrangulada, no laço de uma armadilha. Um pardal caído do ninho materno.
Angustiei-me por uma criança que se debatia indefesa em um lago. Angustiei-me por um filho que derramava o seu sangue na cruz. Sabe que também eu te escuto. Fica em paz, acalma-te. Eu te trago alívio para o teu pesar, pois eu sei qual é a causa e sei qual é a cura. Choras por todos os teus sonhos de infância, que desapareceram com os anos. Choras por todo o teu amor próprio, que foi corroído pelo fracasso. Choras por todo o teu potencial, que foi trocado por uma vida mais segura. Choras por toda a tua individualidade, que foi pisoteada por multidões. Choras por todo o teu talento, que foi desperdiçado pelo uso errado que fizeste. Choras e encaras a ti mesmo com vergonha e te voltas apavorado da imagem que vês refletida na água. Quem é esse deboche de humanidade que te fita teu próprio reflexo com os olhos descorados de vergonha? Onde está a graça dos teus modos, a beleza da tua figura, a rapidez dos teus movimentos, a clareza da tua mente, a eloquência do teu falar? Quem roubou os teus bens e os presentes que tinhas na tua vida? A identidade do ladrão que te roubou é tua conhecida, e também eu sei quem é o ladrão da tua vida e do teu potencial. O texto continua, é lindo. Se você puder, compre esse livro, tem até PDF na internet, é bem interessante. E ele fala a respeito desse nosso tema de hoje, né? Mudança, transformação, dificuldade em mudar, as misérias que nós vemos dentro de nós, que nos afligem, que nós não conseguimos alterar. E eu dei para vocês algumas chaves de alguns anos de pesquisa e trabalho meu, acompanhando pessoas, ajudando elas a mudar, lutando dentro de mim, criando mudanças e alterações. Espero que isso tenha contribuído, inclusive os anteriores, porque é o que eu te estimulo a fazer. Nós estamos descrevendo um sistema que durante muitos anos eu fui aperfeiçoando, coletando, porque eu atendo gente há muitos anos. Lido com os meus problemas e com o de outras pessoas. E eu estou descrevendo aqui em cada live partes de um sistema que eu quero transferir para você. Eu quero ajudar pessoas, ajudo como psicólogo clínico, como mentor, e se eu puder alcançar um grupo maior, contribuindo de alguma maneira, de algum pequeno modo, para você crescer dentro de você, eu vou ficar feliz. Então, entre também no nosso grupo do Telegram, né? Quando tiver um grupo legal de pessoas, nós vamos começar a trocar muito lá. Instale o Telegram no teu celular e procure Vila Mentoria, Vila_Mentoria, e entra lá no grupo, dá um ok, que nós vamos estar juntos lá. Olha, o Sam fez uma pergunta incrível aqui, né? Numa outra live, eu dei um exemplo bem legal para mudança e transformação. Eu falei o seguinte: você tem um terreno cósmico no qual você foi gerado, né? Como o Sam colocou, existe uma hereditariedade, ou seja, quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, eles fundem 4 campos, né? Físico, mental, emocional e essencial. Tem gente que acha que a relação sexual é só corpo, né? Mas não é, tem uma energia toda conjunta que se integra. Quando uma criança é gerada, ela recebe dos pais esse material genético hereditário. E essa qualidade e também muitas coisas ruins e muitas coisas boas já está no teu kitzinho básico. Então, assim,
Você recebe um material complicado, difícil, né? Inclusive mental, mitológico, né? As famílias têm rituais, mitos que vão se repetindo e fazem ciclos na nossa vida. Enfim, os materiais são muitos da nossa herança. Bem lembrado, Sam, no estudo de si, uma das ferramentas que eu uso é o genograma. É você estudar a tua família física, mental, emocional e espiritualmente, essencialmente, no sentido dos negócios, no sentido dos casamentos, das relações afetivas, né? Se há suicidas, pessoas que faliram, alcoólatras, gente que teve problemas de adicção, problemas com sexualidade, enfim. O estudo dos meus antepassados é importante para que eu me entenda e saiba as potências que atuam dentro de mim. Olha, a nossa live já onde entra a quarta faculdade, é uma minoria que exerce. Concordo também, a quarta faculdade é onde tem lá o arbítrio, a consciência, o amor, a vontade, né? Porém, mesmo sendo assim, esse gatilho, por mais força e tempo que coloco, sobrepõe a uma maneira sutil. É verdade, olha, essa questão dos gatilhos que o Sam está colocando aqui, aliás, tem várias perguntas maravilhosas do Sam, mas a nossa live vai terminar. Eu vou terminar ela a respeito dos gatilhos, né? Da ecologia, do ambiente. Sam, isso é fundamental no quesito mudança. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? Quando você está diante de uma situação que você quer mudar, você precisa estudar o ponto em que aquela mudança não ocorre, um pouco antes e durante o que é que acontece, né? Então você precisa estudar o teu ambiente. Então, por exemplo, pode ser que determinado lugar não seja propício para você trabalhar, por exemplo, né? Então você não é produtivo quando você está em determinado lugar. Então pode ser que o ambiente do lugar em que você está é que seja o gatilho para você ficar muito disperso. Então você tem que mudar o ambiente, né? Pode ser que quando você perceba, por exemplo, né, uma determinada, por exemplo, você tem vou dar um exemplo de uma situação onde você chega ao final e está sempre insatisfeito. Por exemplo, você está num atendimento telefônico ou numa loja e aí você acaba discutindo, gritando, e você é uma pessoa que vive tendo esse problema, né, de arrumar confusão num lugar público ou através de um telefonema e etc, né? Então, o que acontece? Provavelmente o atendente que te atende pelo telefone ou a pessoa que está te atendendo na loja, né, ela cria determinadas situações que tocam no teu interior. E existe uma linha que você percebe, que é um gatilho que você, quando disparado, você começa a ficar alterado, vai se irritando, depois você acaba xingando a pessoa. E eu vou te falar uma coisa, é um tipo de situação, já atendi várias pessoas com esse problema, em que independente do resultado, você fica mal. Então, por exemplo, vem o gerente da loja, tira o funcionário, dá tudo que você quer, mas não resolve, você fica mal. Ou então ninguém te dá nada, você sai de lá muito triste, raivoso, furioso e você fica mal. Ou seja como for que acontecer, é uma situação que você sempre perde. Ela sempre é de prejuízo para você. Eu estou dando só um exemplo aqui. Então, o que você percebe? Que tem um gatilho, tem uma linha. E você percebe quando aquilo começa a te irritar, quando aquilo é fraco. E com a experiência e o estudo de você mesmo, se você, na hora que o atendente começar a te dar as respostas X, que você começar a sentir aquela alteração, naquele momento você tem o poder de mudar. Por exemplo, vou te dar um exemplo como a tua esposa. Você sempre sabe que chega num ponto lá que você vai discutir com a tua mulher, você vai ficar mal, ela vai ficar mal, e depois a intimidade de vocês vai ficar prejudicada um tempo, vai ficar tudo ruim. Você nunca ganha aquilo, não resolve nada. É o mesmo aspecto. Você tem alguns sinais de quando isso vai acontecer. E aí você pode estudar esses sinais. E você pode ou mudar o teu comportamento,
diante daqueles sinais, ou você pode fugir. A fuga é um sistema interessante também, ou seja, quando você perceber aquele gatilho, você sai do ambiente, sai da pessoa, sai da situação, evita aquela situação. Porque você sabe que se você passar daquela linha para lá, vem uma força que te puxa, você vai acabar numa delegacia de polícia. Aí você pode perguntar, bom, mas além de evitar, eu consigo tratar isso? Bom, se você conseguir evitar a confusão, já é um passo. Se você depois tiver um acompanhamento melhor, você vai poder entender o que é que provoca aquele comportamento e tentar desarmar aquilo dentro de você. Aí seria uma mudança mais profunda. Eu sempre trabalho, hoje nós estamos falando de mudança, transformação, né? Eu sempre trabalho a mudança e a transformação, o crescimento e o desenvolvimento pessoal como algo que precisa ser bem avaliado. Às vezes mudar alguma coisa em você dá um trabalho muito grande. Às vezes esse defeito que você tem pode estar relacionado com alguma qualidade que você tem. Quando você muda o defeito, você perde a qualidade. Você fala, puxa, mas que defeito que eu tenho que pode alterar uma qualidade minha, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa pode ser não muito organizada, mas ela é muito criativa. Aí se ela se esforça demais para se organizar, ela perde a criatividade, né? Ou então, a pessoa ela fica muito organizada, mas fica irritada, ela é uma pessoa muito mais descontraída, né? E aquilo acaba prejudicando o comportamento dela. Então, o que eu vou alterar em mim, eu preciso avaliar o esforço que eu tenho para mudar, o campo de mudança, os efeitos daquilo, por que aquilo está acontecendo. É uma coisa interessante. Deixa eu ver se tem outras perguntas que foram feitas. Foi bem legal as perguntas que tinham sido feitas para a gente responder. Sam, uma pena ter perdido as tuas perguntas. A mudança realmente das 4 faculdades funcionando como uma engrenagem, e se a última, a essencial, e sem a última, né? A essencial, haja o esforço que você não tem. Então, assim, né? Depende das 4 faculdades funcionando como uma engrenagem. Sem a última, a essencial, né? Haja um esforço que você não tem. Olha, Sam, eu acredito o seguinte, o poder para a mudança, na minha visão, tá? O poder para você mudar qualquer coisa tá nesta faculdade que é essencial. Ou seja, ali você tem um poder de fato para alteração, para transformação. Eu considero a faculdade essencial, ela é a faculdade essencial e ela é a fundamental para as mudanças. Porque é de lá que vem o efetivo poder para você alterar qualquer coisa na tua vida. Então, à medida em que você estabeleça rituais de poder, né? Claro, você vai ter que trabalhar com coisas do teu corpo, das tuas emoções. Isso a sabedoria vai te ajudar a entender o teu sistema de desejos, afetos, sentimentos, né? Você vai entender as tuas cognições, o teu pensamento. Você vai compreender cada parte que atua num problema que você tem. Mas, na minha visão, alterar comportamentos físicos, mudar sentimentos, a maneira como você sente as coisas, né? Ou a maneira como você interpreta o que você sente, ressignifica o que você sente, para mim este poder vem da faculdade essencial, da faculdade intuitiva, né? É exatamente isso que eu disse. Sem essa, só o homem natural, é muito difícil ver isso. Na vida do meu irmão, que foi vencido pela nossa natureza horizontal. É verdade, Sam. Esses casos mais graves, né, que são os casos de adicção, por exemplo, jogo, né? Na verdade, às vezes comida também leva uma pessoa a morrer precocemente, né? Tem muitos sistemas que são autodestrutivos. A medicina, a neurociência,
os medicamentos às vezes falham, né? Não conseguem fazer com que a pessoa dê esse salto, né? Eu compreendo que esse salto, ele sempre é possível. Eu compreendo dessa maneira, né? E para mim a faculdade essencial é a que conecta o homem a um poder que é além dele. Quando a gente fala do amor, né? Na verdade nós estamos falando da vida, da conexão que liga tudo. Que nem naquele filme Avatar, que é um filme que eu recomendo para todos assistirem. No filme Avatar, aqueles seres daquele planeta, é um filme de ficção, eles têm uma conexão com a Terra, que eles nasceram, e com o planeta todo, onde eles se conectam, né, com o planeta. E na verdade o filme mostra que está tudo conectado, o universo todo. Então assim, no meu ritual de poder, quando eu separo um tempo para mergulhar dentro de mim, eu estou desenvolvendo intuições, potencialidades, né? E é claro que assim, esse ritual de poder pode estar sempre cercado de um bom livro, de um bom texto, seja um texto espiritual, seja um texto de autoajuda, seja um texto que te toque, uma poesia, uma música, né? Fotos, imagens, a tua família, né? Você está lutando por algo que é além de você, e às vezes até além da tua fronteira. Eu acho isso muito importante. Muito bom, Sam, obrigado pelas perguntas, ajuda muito, favorece muito. Eu não sei se mais alguém tem alguma colocação, se não, a gente fica por aqui. Voltando ao começo sobre o médico avisando o cara, e mesmo assim ele não passa. É verdade. O Robert Keegan diz que de cada 7 que são avisados, só 1 toma o medicamento correto. Os outros todos não cuidam da saúde. São pesquisas norte-americanas, né? E acabam inclusive morrendo mais cedo por causa disso. A impressão que dá é que o ser humano tem um mecanismo autodestrutivo para manter o equilíbrio. Exatamente, Sam. Eu não acabei de ver as aulas ainda, né? Mas ele vai dizer que, da mesma maneira que você tem grandes motivos para tomar, existe um sistema que está trabalhando para você não tomar, né? E ele tem bons motivos para isso, é um sistema muito inteligente, né? E você, no fundo, uma parte tua concorda com as razões dele de não tomar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da aula que eu vi. Numa das pesquisas de campo que eles fizeram qualitativa com entrevistas, né, uma das pessoas chegou à conclusão que não tomava o medicamento porque aquilo fazia com que ela se sentisse como o pai dela que estava num asilo internado, que ela não visitava e que tinha uma morte por estar idoso. Então o remédio para ele dava o horror da velhice. Então ele não tomava o remédio por causa de não querer se sentir velho. Então tinha uma lógica dentro dele funcionando, impedindo ele de tomar o remédio para que ele não se sentisse do mesmo modo que o pai estava, né? Inclusive ele se sentia culpado por não visitar tanto o pai e não cuidar dele. Você percebeu como é complexo os sistemas que atuam dentro do homem, né? É tão lógico e tão racional que eu faça mais o mesmo assim, não faço, como disse o profeta. Isso. Exatamente. Nós precisamos, então, desistir da mudança? Não, jamais vamos desistir da mudança, né? Nós precisamos mergulhar profundamente dentro de nós e compreendermos a ecologia envolvida nas coisas importantes para nós mudarmos na nossa vida. Eu acho que esse é o centro do que nós estamos tratando. Então, assim, nesse canal eu vou disponibilizar ferramentas, nós vamos fazer discussões, eu vou trazer temas que vão auxiliar você a organizar um pouquinho mais a tua vida, dar a sensação a você que você está crescendo, está se desenvolvendo, está dando passos em direção ao teu crescimento interior.
Ok, gente? Bom, mais quase 20 minutos. Então, eu agradeço demais a companhia de vocês. Espero que a gente da próxima vez consiga interagir mais com as perguntas e eu fale menos. Mas às vezes temas como esse é muito difícil porque o assunto é bem amplo e vasto. Eu agradeço, vou editar esse vídeo, vou colocar no YouTube com as perguntas e respostas editado. Depois você pode assistir lá, tá bom? Não desista da mudança. Olhe para você. Saiba que a vida conspira para a tua mudança. E uma parte das estruturas dentro de você conspira para que você não mude. Se levante contra isso. Tenha esperança. Você pode ser uma pessoa cada dia melhor. Ok? Então me despeço. Olha, Carmen que entrou agora. Carmen, eu vou editar esse vídeo. Vou editar o anterior. A gente fez 2 vídeos. Vou juntar os 2 e vou lançar no YouTube, tá? No canal Silvio Vilela-Vila. Eu agradeço a vocês. Não percam, olha, o nosso próximo tópico vai ser a meditação ativa. O modelo de meditação, o meu modelo de meditação e o que a meditação pode oferecer. Não sei se você já tentou meditar ou se você já ouviu falar da meditação. Eu desenvolvi com os anos uma meditação bem diferente da oriental, que é aquela onde você procura não sentir nada, não pensar nada, não fazer nada. Eu tenho um modelo de meditação que serviu para mim, que é bem ativo, dinâmico. Então não perca a nossa próxima live, que vai ser agora na quarta-feira, ao meio-dia. Se perdeu a live, não esqueça. No canal do YouTube, você é inscrito, ele te avisa assim que eu subo o vídeo. Gente, muito obrigado por me acompanhar, por estarmos juntos aqui. Entre no canal do Telegram, vamos montar um grupo de autoajuda, onde a gente pode crescer juntos, mudar, ver coisas mudarem dentro de nós. Grande abraço a todos. Obrigado.